Olá! Na videoaula de ciências hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso, integrando para acontecer. Na aula passada nós falamos sobre os 5 órgãos dos sentidos e nós vimos como era que esses receptores captavam o odor, captavam o sabor, captavam as imagens e transmitia para o cérebro decodificar, identificar e reconhecer aquela imagem, aquele sabor, aquele cheiro. Pois bem, hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso. E aí nós vamos ver como é que essa rede de neurônios ou células nervosas enviam essa mensagem para o cérebro com uma precisão e com uma rapidez de piscar os olhos. Vamos lá? Então, o sistema nervoso é responsável por captar, integrar, processar e armazenar todos os estímulos recebidos pelo nosso corpo. O funcionamento dos órgãos, a capacidade de movimentação, os sentidos e todas as funções psíquicas e intelectuais dependem primeiramente do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele é formado por 2 tipos de célula: os neurônios e as células da glia, também chamada de neuróglias. Os neurônios são as células especializadas na transmissão dos impulsos nervosos e na integração das mensagens recebidas do ambiente, chamada de estímulos. Como a gente viu lá nos 5 órgãos do sentido, nós temos os estímulos químicos, nós temos os estímulos, os fotoestimulantes, que são receptores de luz, e nós temos os estímulos mecânicos, que são aqueles de pressão. Já as células da glia rodeiam os neurônios, estando relacionados a várias funções, como a sustentação, a nutrição e a regulação do funcionamento dos neurônios. Então, o neurônio trabalha em conjunto com as células da glia para poder transmitir todos esses impulsos nervosos que são captados pelo nosso corpo através dos 5 órgãos dos sentidos. Estrutura de um neurônio. Então, a gente precisa entender que, além de ser uma célula do sistema nervoso, o neurônio ele apresenta regiões e a gente precisa entender como se dá essas regiões para podermos mais tarde compreendermos como é que esses impulsos nervosos são transmitidos de um neurônio para o outro. Então, nós temos essa parte chamada de dendritos. Então, os dendritos são essas ramificações que estão aqui, ó. Então, são estruturas receptoras do neurônio que recebem o impulso nervoso. Depois, nós temos o corpo celular, que é essa região aqui onde tem um núcleo do sistema nervoso, da célula nervosa. Então, ele é formado pelo núcleo, citoplasma e mitocôndrias, que transmite a mensagem para o axônio. Então, pelo dendrito, eu recebo essa mensagem, passa pelo corpo celular e, através de todo esse prolongamento de axônio, chega a outras extremidades aqui, aonde vão ser transmitidas para o neurônio seguinte. Então, tem aí ó, o axônio, que é um prolongamento do corpo celular. Tá vendo que é da mesma cor? É rosinha, então é um prolongamento, tá? E transmissor do impulso. Faz comunicação entre os centros nervosos e os órgãos mais distantes. O que é que acontece? Muitas vezes, o neurônio ele tem que enviar a mensagem do cérebro para um determinado órgão. E esse órgão pode produzir, se for uma glândula, vai produzir uma substância que pode atuar em um local bem diferente, bem distante daquele que foi produzido. Então, o neurônio ele tem que estar interligado a todos os órgãos. Então, nós temos neurônios no pulmão, no coração, no fígado, no baço, na vesícula, em todos os nossos órgãos, para que o cérebro mande a ordem, o neurônio faça com que essa célula ou esse órgão produza o que ele tem que produzir, a substância que ele tem que produzir, para que, através da corrente sanguínea, essa substância chegue até o órgão onde ela vai atuar, tá?
Então, é um caminho muito longo, muito extenso e bem complexo de entender. O impulso nervoso. A gente acha que o impulso nervoso ele é dado de qualquer jeito. Não. O impulso nervoso começa da seguinte forma. Os dendritos captam os impulsos nervosos que são transmitidos através do axônio de uma célula anterior. Esses impulsos nervosos passam pelo corpo celular e como o axônio é um prolongamento do corpo celular, todo esse impulso nervoso percorre o axônio até chegar nessas ramificações aqui, terminais do axônio, aonde essas terminações nervosas vão se aproximar de outros dendritos, de outras células nervosas e vai transmitir esse impulso nervoso. Na verdade, as células nervosas, elas não se tocam. Elas se aproximam e aí elas vão lançar o que a gente chama de quimiorreceptores, tá? Que são substâncias que vão enviar, que vão levar, transmitir a informação que o neurônio quer passar para uma outra célula nervosa e essa célula nervosa vai receber essas informações, esses estímulos através do dendrito, que vai percorrer o corpo celular, vai percorrer o axônio, chega nas terminações terminais do axônio e vai ser transmitido para um outro neurônio. E a continuidade vai fazer com que os estímulos nervosos cheguem até o cérebro, para o cérebro poder decodificar, entender e compreender qual é a mensagem que está sendo transmitida, que está sendo enviada por aquele neurônio, ok? Então, os tipos de neurônios. Nós temos neurônios que podem ser classificados como sensitivos, motores e os associativos. Os neurônios sensitivos levam informação dos órgãos dos sentidos até o sistema nervoso central. Então, na língua, nós temos aquelas papilas gustativas, que são células sensitivas, tá? Que vão captar o sabor do alimento. Tem lá os quimiorreceptores, como nós vimos na aula passada. O nariz, o olfato, está interligado ao paladar. Lembra na aula passada que nós falamos que as pessoas que estão resfriadas, geralmente elas não sentem o sabor do alimento? Então, o nariz também recebe um estímulo que é chamado de quimiorreceptor e através desses quimiorreceptores as células neuroniais sensitivas enviam aquela partícula de odor para o cérebro para que o cérebro possa captar aquele cheiro e identificar se é um odor, se é um cheiro agradável ou desagradável. Já os neurônios motores, eles levam mensagens de ação, de movimento, tá? Para o sistema nervoso central até as glândulas e os músculos. Então, esses neurônios motores, eles são responsáveis pelas transmissões de impulsos aonde eu posso me locomover, levantar os braços, abrir e fechar as mãos, falar, pensar, sorrir, chorar, tá? Então, eles é que dão o comando para o cérebro e o cérebro fala, executa. E aí, através dos músculos do meu rosto ou do meu corpo, eu vou executar aquele comando que me foi enviado pelo meu cérebro. Já os neurônios associativos, eles ligam os neurônios sensitivos aos neurônios motores. Então, digamos, você brigou com seu pai, com sua mãe, brigou com um colega, então você vai ter a parte sensitiva ali, porque você vai estar chorando, né? Tem ali a visão, que tem os canais lacrimais, que vão ser responsáveis pela a fabricação da lágrima. Então, você está no momento ali de estresse. Então, você está com seus neurônios sensitivos sendo estimulados e está tendo os seus neurônios motores, porque você quer fugir daquela situação. Você está andando e chorando. Então, aí, nesse caso, nós temos os neurônios associativos fazendo o papel de estimular tanto os neurônios sensitivos quanto os neurônios motores, tá bom? E os neurônios são formados por dendritos, que a gente já viu, o corpo celular, que é aquela parte onde tem o núcleo, e o axônio, que é um prolongamento do corpo celular.
Lembrando que o estímulo ocorre sempre no mesmo sentido. Dendrito, corpo celular, axônio. Você não vai ver os impulsos nervosos sendo passados do axônio para o corpo celular, para os dendritos. Não, ele só tem um caminho, tá bom? Uma única direção. Então, tá aqui o neurônio associativo fazendo aquele papel que eu falei para vocês, de ligar o neurônio sensorial ao neurônio motor. Então, tá ele aqui, ó, recebendo os impulsos nervosos desse neurônio sensitivo, sensorial, e através dos próprios dendritos aqui, essa mensagem vai percorrer o corpo celular, vai passar para o axônio e vai mandar as informações para um neurônio motor. Então, o associativo é como se fosse uma ponte. Ele interliga o neurônio sensitivo ao neurônio motor. Sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, também conhecido como SNC, a sigla SNC, é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Agora, vocês podem ver em outros livros e até na internet o nome medula espinal, sem o NH e só com N. Não está errado não, tá? Existem essas duas nomenclaturas, medula espinhal ou medula espinal. O encéfalo está localizado na cabeça e está protegido pelos ossos do crânio. Já a medula está protegida pela coluna vertebral. Então, nós temos as vértebras, que são os ossos que compõem a coluna vertebral. No meio dessas vértebras, nós temos um buraco, que em anatomia a gente chama de forame, e é lá nesse buraco, nesse forame, onde estão inseridos os nervos da medula espinal. Estão lá protegidos, tá bom? Então, essa medula espinal não fica em contato direto com os ossos, bem como o encéfalo. O encéfalo também não fica em contato direto com o osso do crânio. No caso do encéfalo, ele está protegido por 3 membranas, 3 camadas de células que protegem, que revestem esse cérebro que está dentro da caixa craniana ou dos ossos do crânio. E essas membranas, elas são denominadas de meninges, tá? Então, elas são classificadas da mais externa para a mais interna. A meninge que está a primeira a cobrir são 3 camadas. Então, tem a mais externa, tem a camada do meio e tem a camada mais interna. Essa camada mais interna é que está em contato direto com a região da massa encefálica do nosso crânio. Então, elas têm 3 nomes. Então, a primeira é a dura mater, a segunda é a aracnoide e a terceira é a pia mater. Então, essas membranas, além de proteger o cérebro contra esse contato direto com os ossos do crânio, elas também protegem o crânio em relação a impactos. Então, muitas vezes o bebê ali é chacoalhado. Então, nesse ato de chacoalhar, a cabeça ainda, o cérebro não está do tamanho da caixa craniana. Às vezes o cérebro é menor. E nesse chacoalhar, o cérebro bate na parte da frente e na parte da trás dos ossos do crânio. Então, isso pode causar algum dano cerebral na criança. Por isso que não é certo sacolejar a criança, tá bom? Então, essas membranas fazem o papel de revestimento e de proteção. Os espaços que existem entre as membranas e o sistema nervoso central é preenchido por um líquido. Então, nós temos as membranas e temos o sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula, que está protegido por um líquido, tá? E o nome desse líquido é o líquido cerebroespinal, também conhecido como líquido cefalorraquidiano, conhecido como LCR, L de líquido, C de cefalo e R de raquidiano, ou simplesmente pode ser chamado de líquor, tá? E tem função de controlar a pressão intracraniana, dentro do crânio, além de nutrir e proteger o tecido nervoso. Então, o que é que acontece? Quando há uma pancada muito forte na nossa cabeça, há o que a gente chama de coágulos. Então, o que é que acontece? O sangue sai de dentro das veias e das artérias que vão alimentar, que vão irrigar o cérebro e terminam extravasando, ficando na parte de fora.
Então, esse sangue que saiu de dentro desses canais, desses vasos, veias e artérias, começam a ocupar o lugar que estava ali sendo do licor, tá? Então, ele termina ocupando o mesmo espaço do licor. E a gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Para que o sangue fique no lugar do licor, é necessário que o licor saia. Mas o licor vai sair como? Se ele está protegido por uma caixa craniana de osso. O osso não expande. E aí, o que acontece? Acontece dessa pessoa que sofreu esse acidente, essa pancada muito forte no cérebro, sentir fortes dores de cabeça, aonde aumenta essa pressão craniana. É como se o cérebro quisesse expandir, aumentar de tamanho, mas ele não consegue porque o osso ele não expande. Então, ele sente fortes dores de cabeça, ele pode sentir incômodo visual, então a própria luz pode causar um incômodo visual nele, ele pode sentir uma sensação de desmaio, de dormência, e aí faz-se necessário ele ir para o hospital, onde um neurologista, que é um médico responsável por todas as doenças relacionadas ao crânio, fazer uma incisão, abrir ali aquela parte de osso, para aliviar, para diminuir essa pressão intracraniana, para que ele pare de sofrer as dores, os incômodos que ele estava sofrendo devido a esse aumento na pressão da cabeça, tá bom? Então, é assim que funciona. As meninges. Então, através dessa figura aqui, eu vou mostrar para vocês como é que essas meninges protegem essa parte mole do nosso corpo, que é chamada de cérebro. Então, aqui a caixa craniana, que é o nosso crânio, tá? Então, nós temos a primeira membrana aqui em amarelo, chamada dura mater. Logo em seguida, nós temos a outra membrana, chamada de aracnoide. E a terceira membrana, a pia mater. Então, entre elas é que fica aquele líquido cefalorraquidiano, tá? Entre essas membranas aqui tem um líquido entre elas. E aqui, ó, os vasos sanguíneos, é isso que eu estou dizendo. Quando acontece uma batida muito forte, o sangue sai de dentro desses vasos sanguíneos e começam a invadir o local que antes era ocupado pelo licor, pelo líquido cefalorraquidiano. E aí a gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então aumenta essa pressão, aumenta a dor de cabeça da pessoa, e aí pode levar a uma convulsão, pode levar essa pessoa simplesmente perder alguns movimentos do corpo por algum momento, tá bom? Mas logo após que essa pressão intracraniana ela é controlada, o indivíduo tem a cabeça fechada, suturada, com ponto e tudo mais, e para de sentir aqueles primeiros sintomas, tá? Porque aquele coágulo é retirado pelo médico e aí, onde estava o coágulo, volta a ficar apenas o licor, tá bom? O encéfalo é a maior estrutura de integração do sistema nervoso. Ele é composto pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que a gente vai ver depois que ele é dividido. Esse tronco encefálico ele é dividido, tá? Algumas regiões têm maior controle sobre determinadas funções. O bom funcionamento do sistema nervoso depende do trabalho conjunto dessas regiões. Então, para o cérebro, para o sistema nervoso estar funcionando, estar comandando, mandando e enviando e recebendo os estímulos nervosos, é necessário que haja uma interação. Todos esses órgãos estejam trabalhando em conjunto, um time mesmo, tá? Cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Então, o encéfalo exerce o controle de boa parte das nossas atividades. Entre elas, o controle das emoções. Então, às vezes, a gente tá com raiva, quer matar, quer esganar, né? Tá com vontade de partir para cima daquela pessoa. Então, é o encéfalo que está comandando essas emoções. As memórias, então, quando a gente chega, poxa, eu me lembro quando eu tinha 5 anos, quando eu estava com papai e mamãe, quando eu estava na casa da vovó. Então, essas memórias também são controladas pelo encéfalo, bem como a nossa inteligência, a nossa consciência, a nossa linguagem, nos comunicarmos,
a sede e a fome. Então, tudo isso é controlado pelo encéfalo. Então, às vezes, a gente tem aquela sensação de acabou de comer, mas ainda está com fome, né? Na verdade, a gente até brinca que a fome é psicológica. É psicológica porque tem a ver com o sistema nervoso. Na verdade, você não está com fome, né? Muitas vezes o cérebro dá uma ordem de que você está com fome e você come, termina saindo da mesa, ai, comi demais, com aquela sensação de que extrapolou o limite da fome. Então, é o encéfalo que faz essa brincadeirinha com a gente aí, tá bom? Então, tá aqui. O encéfalo, ele está dividido em telencéfalo e diencéfalo. O diencéfalo, ele é formado pelo tálamo e o hipotálamo. Aqui é a parte chamada de corpo caloso e aqui seria o tronco, tá? O tronco encefálico estaria aqui. Então, o tronco encefálico, ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, como o próprio nome já diz, a ponte liga o mesencéfalo ao bulbo. Aqui atrás está a parte do cerebelo. Não é cerebelo, tá? É cerebelo. O E é mais fechado, cerebelo. E aqui uma vista de cima da nossa cabeça, do nosso crânio, tá? Então, nós temos o lobo direito e o lobo direito e o lobo esquerdo. E aí, depois a gente vai ver que esses lobos não é lobo, tá? Esses lobos, eles vão recebendo o nome de acordo com o osso em qual eles estão na frente. Então, aqui na testa a gente tem o osso chamado frontal, então nós temos o lobo frontal. Aqui do lado nós temos o lobo parietal, então nós temos o lobo parietal. E aqui atrás nós temos o lobo chamado occipital, então nós temos também o osso occipital e o lobo occipital. O lobo está sempre fazendo uma correspondência ao osso, tá bom? Cerebelo está localizado, vou voltar aqui para vocês entenderem. O cerebelo é essa partezinha aqui, tá? Cerebelo. Então, eu vou falar agora dele. O cerebelo está localizado na parte posterior. Posterior é atrás. Atrás do encéfalo e abaixo do cérebro. E também atrás do tronco encefálico. Então, voltando. O cerebelo está na parte posterior. Anterior, frente. Posterior, atrás. Então, na parte de trás do cérebro, abaixo dele e atrás do tronco encefálico. Então, a localização está ok. É responsável pela coordenação dos movimentos voluntários, pela postura e equilíbrio do corpo, pela aprendizagem motora e pelo tônus muscular. Então, esse cerebelo, na verdade, ele é responsável pelo meu abrir e fechar de mão, que é um movimento voluntário, eu que comando, por eu esticar e dobrar minhas pernas, pela minha postura de ficar em pé, ereta, pelo equilíbrio também no meu corpo. Lembra que a gente falou que na parte auditiva a gente tem lá o labirinto, e o labirinto é que vai dar esse posicionamento, esse equilíbrio que a gente tanto quer. Pronto, ele está também relacionado ao cerebelo, tá bom? Pela aprendizagem motora. Aprendizagem motora é quando a pessoa consegue andar em linha reta, pular de um pé só, ter esse equilíbrio, tá? E pelo tônus muscular. Quando uma pessoa sofre um acidente e ela fica imobilizada da cintura para baixo, perde o movimento da cintura para baixo, ela perde tônus muscular. Então, o cerebelo ali não pode mais atuar, porque ela vai perdendo massa muscular. Então, as pernas ficam bem magrinhas e a parte da cintura para cima fica mais desenvolvida. Por quê? Ele não está exercitando aqueles membros, tá? Então, ele vai perdendo o tônus, a força daquele músculo dos membros inferiores. Tronco encefálico, então, está localizado na parte inferior, na parte de baixo do encéfalo. É responsável pela comunicação e condução dos impulsos nervosos entre o cérebro e a medula espinal, que está ali na minha coluna. Dá ordem para a realização de atividades fundamentais e involuntárias, como a respiração, a tosse, os batimentos cardíacos. Então, é o tronco encefálico que comanda esses movimentos, o movimento desses órgãos, quando a gente está no estado de coma profundo, tá? Então, por isso que muitas vezes a pessoa não pode ser diagnosticada com morte cerebral,
Porque o cérebro ainda está funcionando. O tronco encefálico está mantendo o pulmão com ar, mantendo os batimentos cardíacos ritmados. Então, nesse momento, a gente não pode dizer que a pessoa teve uma morte cerebral. A morte cerebral só é diagnosticada quando não há mais o envio dessas ordens do tronco encefálico para esses órgãos. Aí a pessoa tem que respirar com auxílio de respirador, né? Os batimentos cardíacos vão ficando cada vez mais fraquinhos, então ela tem que ser monitorada sempre para evitar que essa pessoa morra, até a família decidir se vai doar ou não os órgãos, tá? Então, os órgãos só podem ser doados enquanto o doador, que já está lá diagnosticado com morte cerebral, ele ainda é mantido vivo, entre aspas, por uma máquina para evitar que os órgãos que vão ser doados sejam prejudicados, tá? Então, enquanto a família não decide se vai doar ou não os órgãos, o oxigênio, o pulmão continua sendo oxigenado, o coração continua batendo para manter a função vital dos outros órgãos para que possam ser doados. Então, o tronco encefálico, ele é composto pelo mesencéfalo, que está relacionado aos reflexos visuais e com a audição. A ponte, que está situado na base do crânio, onde ocorre um cruzamento de fibras nervosas. Vou falar uma coisa importante para vocês a respeito da ponte. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o lado esquerdo do meu cérebro comanda o lado direito do meu corpo. E o lado direito do meu cérebro comanda o lado esquerdo do meu corpo. Isso é verdade, tá? Porque acontece um cruzamento em X na cabeça da gente, aonde o lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo. E o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. Interessante isso, né? Eu adoro essa parte. E o bulbo ou medula oblonga, que está relacionado ao ritmo cardiorrespiratório, e alguns reflexos como deglutir. Deglutir é engolir a saliva. Tossir, espirrar, vomitar e tossir. E piscar. O que é que acontece? O bulbo ou medula oblonga, ele acha que a gente pode simplesmente estar sendo invadido por algum agente patogênico, agente causador de alguma doença. Então, ele manda a gente tossir, manda a gente espirrar. Na verdade, o espirro ocorre quando há uma entrada de algum agente patogênico que passa ali pelo nosso nariz, apesar de ter aqueles pelos que filtram, né? E dá aquela sensação de coceirinha. Então, a gente espirra porque a gente está querendo mandar para fora aquele agente ou aquele organismo que quer entrar no nosso corpo e fazer algum mal. Então, isso são reflexos de defesa do nosso corpo. A mesma coisa, o ritmo cardiorrespiratório. Se meu coração, meu pulmão não bater, não trabalharem de uma forma ritmada, eu vou ter o que a gente chama de arritmia cardíaca. O coração bate descompassadamente. Então, não há uma regulação no envio do sangue oxigenado e do sangue não oxigenado, o sangue venoso e o sangue arterial. A mesma coisa acontece quando a gente está correndo, né? A gente começa a cansar, a gente começa a ficar mais ofegante. Então, esse ritmo respiratório e cardíaco como é que eu posso dizer, monitorado pelo tronco encefálico. Ele é que diz qual é o ritmo correto, tá bom? Tá aqui, ó, tronco encefálico, mais uma vez, tálamo, essa parte de cima, a ponte, que eu falei para vocês, o bulbo, o cerebelo, a medula espinal. Então, daqui, ó, do próprio tálamo, hipotálamo e da ponte do bulbo, a gente vai ter um prolongamento que vai sair do nosso cérebro e vai para dentro da nossa vértebra, da nossa coluna vertebral, que é chamada de medula espinhal. Então, é por isso que os nervos vão partir daqui, ó, do cérebro, tá? Lembra que a gente falou dos nervos olfativos, do nervo óptico? Então, são eles que vão captar a imagem, a luz, a imagem do objeto, vão receber os odores, vão receber as sensações de doce, salgado, amargo, azedo da língua,
Então, é por isso que os órgãos do sentido estão ali, ó, trabalhando lado a lado com o sistema nervoso. Sistema nervoso periférico, também conhecido pela sigla SNP, é grande responsável pela comunicação que existe do nosso corpo, ligando o sistema nervoso central aos órgãos receptores e efetores. Os órgãos receptores são aqueles que recebem o impulso nervoso e os efetores são aqueles que vão efetuar o movimento ou efetuar a ordem do cérebro. Tá? Nós temos os nervos cranianos, que transmitem mensagens sensoriais e motoras para as áreas da cabeça e do pescoço, que são os 12 pares, que a gente já deu uma olhadinha ali naquela ponte, no bulbo, né? Os nervos cranianos partem daquela região. E os nervos espinhais, que já está dizendo, vai partir da medula espinhal, transmitindo mensagens motoras. Então, é graças a esses músculos, a esses impulsos nervosos que eu consigo movimentar meus músculos, fazer uma atividade de levantar a perna, esticar a perna, levantar braço, esticar braço, dobrar braço, tá? E as mensagens sensoriais para o encéfalo. E nesse caso dos nervos espinhais, eles estão em 31, no número de 31 pares, porque eu preciso ter os nervos do lado direito e do lado esquerdo. Tá? Então, são 31 pares. Sistema nervoso autônomo. Esse sistema é muito importante para manter o equilíbrio do corpo em relação ao ambiente, identificando mudanças bruscas e desencadeando ações para nos manter estáveis. Influencia de forma contrária ao funcionamento de várias partes do corpo. Então, o sistema nervoso autônomo ele está dividido em dois, o simpático e o parasimpático. Muitas vezes a gente não tem autonomia de mandar nesse sistema nervoso, tá? Às vezes ele age por impulso mesmo. Então, digamos, se eu estou num local e daqui a pouco eu vejo um cachorro correndo na minha direção, qual é a minha atitude? Se eu ficar, o cachorro me pega, então vou correr também. Então, é esse sistema nervoso que faz a Diane corre, senão o cachorro vai te atacar, tá? Ele é responsável pelo sistema que a gente chama de sistema de fuga. Então, ele faz com que eu corra, que eu salve a minha própria vida. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho esse sistema nervoso ativado, eu tenho várias glândulas também hormonais sendo ativadas e várias substâncias sendo lançadas no meu sistema nervoso e no meu sistema sanguíneo. Entre eles, uma substância chamada, um hormônio chamado adrenalina. Então, a adrenalina é o hormônio que faz com que vocês fiquem nervosos na hora da prova, às vezes até esqueça tudo. E também ele é liberado quando a gente vai para o Mirabilândia, aí vai andar ali na montanha-russa, vai andar nesses brinquedos mais radicais. Então, ele que dá aquele medinho logo de início. Tanto é que depois que aquele medo é superado, a gente tem a sensação, opa, quero ir de novo, né? No início, um amigo chama, bora na montanha-russa. Ai, vou não, tenho medo, não sei o quê. Não, bora, te convence, você vai a primeira vez morrendo de medo. Mas a partir da segunda vez ou terceira vez, você já vai tranquilo. Por quê? A adrenalina já está dentro do teu corpo, já está nas tuas veias, já está no teu sistema sanguíneo e agora para você é tudo tranquilo. Posso enfrentar uma montanha-russa de 50 metros de altura, que aí eu não vou ter mais medo, porque você já teve essa descarga de adrenalina liberada no seu corpo, tá? Então, aqui eu vou mostrar o que é que o sistema nervoso simpático faz e o que o parasimpático faz. Então, um faz e o outro desfaz, tá? Então, eles são antagônicos. Um trabalha fazendo e o outro trabalha desfazendo. Um dilata a pupila. Pá! Eu fico com o olho bem aberto. Isso quando eu estou numa situação de medo. Então, quando a gente dilata a pupila, a gente faz com que entre mais estímulo luminoso pelo nosso olho. Já o sistema parasimpático, ele contrai, ele fecha o olho. Tá? Ele contrai a pupila, só deixa entrar pouca claridade, pouca luminosidade. Inibe a salivação. É normal no trabalho, a tia Diane vai passar um trabalho escrito, então um trabalho oral para vocês fazerem a apresentação aí na frente. Aí o menino fica, ai, tô nervoso. A mão treme, né? Começa a suar em excesso, a boca fica seca. Ai, tô com a boca seca. Ai, que vontade de fazer xixi, né? Bate todo esse nervosismo. Então, quem é responsável por todas essas sensações é o sistema nervoso simpático, meu amigo. Tá aí, ó.
dilata a pupila, inibe a salivação, você fica com a boca seca, relaxa os brônquios, acelera o batimento cardíaco, você chega assim, ai meu Deus do céu, daqui a pouco é minha apresentação, pega aqui no meu coração, sente como ele tá batendo, o coração tá né? Parece que vai sair pela boca. Inibe as atividades de estômago e pâncreas, ou seja, no momento que você vai se apresentar, meu amor, você não tem fome, porque você está tenso, você está nervoso. Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina. Lembra que eu falei aquela sensação de medo? Então, esses hormônios já estão ali na tua corrente sanguínea. Então, você fica tenso, você fica com medo. Relaxa a bexiga. Ai, meu Deus do céu, eu quero fazer xixi. Ui, tô nervosa. Ai, meu Deus do céu, eu quero correr agora para fazer xixi. Então, tudo isso é o sistema nervoso simpático que faz, tá? E promove a ejaculação no homem na hora do ato sexual. Já o sistema nervoso parasimpático, ele contrai a pupila, estimula a salivação, você pode até babar, né? Reduz os batimentos cardíacos, um aumenta o batimento, o outro diminui. Contrai os brônquios, você fica sem ar. Ai, meu Deus do céu, aquela sensação de falta de ar. Ai, tô com falta de ar. Então, é o sistema nervoso autônomo parasimpático que faz isso. Estimula a atividade do estômago e do pâncreas, ou seja, você fica com fome, dá mais fome. Estimula a vesícula biliar, contrai a bexiga, você segura o xixi, tá? Você consegue segurar o xixi e promove a ereção durante o ato sexual. Então, o que um faz, o outro desfaz. Mas é importantíssimo a gente ficar sabendo como é que trabalha esse sistema nervoso do nosso corpo, até para que a gente possa compreender por que a gente tem determinados estímulos quando a gente é submetido a uma determinada pressão, né? Prova. Ai, meu Deus do céu. Eu estudei tanto, agora eu não me lembro de nada. Meu Deus do céu. E bebe água, porque a boca fica seca. E começa. Professor, passa no banheiro. Aí vai. Daqui a pouco, não dá 10 minutos. Professor, passa no banheiro de novo, né? Porque o sistema nervoso simpático está ali trabalhando e você está tenso, você está nervoso. E aí, agora eu vou falar sobre algumas doenças que afetam o sistema nervoso. Então, algumas condições podem comprometer o funcionamento dessa rede de comunicações, como doenças chamadas de degenerativas, lesões, agentes infecciosos e até mesmo consumo de substâncias nocivas, como o álcool e outras drogas. A meningite é uma dessas doenças do sistema nervoso. Ela vai atacar aquelas membranas que protegem o nosso cérebro. Tá? E essas invasões podem ser causadas por vírus ou bactérias. Então, a gente pode ter uma meningite viral ou uma meningite bacteriana. Professora, e pode causar morte do indivíduo? Pode causar a morte do indivíduo, tá? Esclerose múltipla. Bem, o mal de Alzheimer é considerado uma esclerose múltipla. O que é que acontece? A bainha de mielina, que é uma proteção que a gente tem ali naquela parte de axônio, sofre lesões provocadas pelo ataque do próprio sistema imunológico. Então, o sistema imunológico vê essas células do sistema nervoso como se fosse uma célula que não é benéfica, que não faz parte dela. Então, elas começam a atacar o meu próprio corpo, atacando as células do meu sistema nervoso. Então, quando é meu corpo que começa a me proteger contra ele mesmo, a gente diz que isso é uma doença autoimune. Tá? Então, o que é que acontece? Meu sistema imunológico produz anticorpos, que são as minhas células de defesa, lá dos glóbulos brancos, os leucócitos, e esses leucócitos vão para essas células nervosas, e começam a atacar essa bainha de mielina, que termina por proteger a condução desses impulsos nervosos. Então, se eu não tenho a proteção da bainha de mielina, os impulsos nervosos não chegam de maneira clara para os órgãos que têm que efetuar algum tipo de ordem, tá? Então, o que é que acontece? Vocês já ouviram falar no telefone e às vezes a pessoa está num lugar onde aquela mensagem chega cortada? Oi, não, você quer? Você fala, não, professor, repete aí que a mensagem ficou cortada. Ou até mesmo aqui na própria internet. Eu estou fazendo uma live com vocês. Ih, professora, cortou, volta, fala de novo. Então, acontece a mesma coisa. Os impulsos nervosos, eles chegam partidos, eles não chegam, a informação não chega inteira até o outro neurônio. Então, é por isso que as pessoas que têm esclerose múltipla, elas esquecem o nome,
elas esquecem o endereço, elas às vezes não reconhecem nem as próprias pessoas da sua própria convivência, tá? Por conta disso, essas células elas vão morrendo gradativamente, tá? Então, é uma doença degenerativa. Ela não, essas células que um dia morreram, elas não ressurgem do nada. Elas não entram em processo de divisão celular. No caso dos neurônios, não. A gente já nasce com um número determinado, pré-determinado de neurônios, e os neurônios são as únicas células do nosso corpo que também não entram em processo de divisão celular, tá? Uma vez que a gente perde neurônio, não tem como nós voltarmos a tê-los. Então, essas doenças são chamadas de doenças degenerativas. Existem medicamentos para controlar a doença, para estacionar, para parar a doença, mas não regride e nem faz com que os neurônios eles sejam capazes de se regenerar, tá? Não existe essa possibilidade. Drogas. Então, drogas e sistema nervoso. Como é que essas drogas atuam no sistema nervoso das pessoas? Então, o consumo de drogas pode acarretar diferentes respostas dadas pelo sistema nervoso. As drogas, elas são classificadas em drogas naturais, quando elas são obtidas de plantas, como é no caso da maconha. As drogas sintéticas, que elas são feitas, produzidas em laboratórios, é o caso do êxtase e o LSD. E as drogas chamadas de parcialmente sintéticas, que são a heroína e a cocaína. Então, as drogas elas podem ser classificadas de 3 tipos: depressoras, estimulantes e alucinógenas. As drogas depressoras, ela reduz a capacidade de raciocínio do indivíduo. Quem são elas? São o álcool, os calmantes, às vezes remédios calmantes que a gente toma, a heroína e o lança-perfume. Então, elas são drogas depressoras. As drogas estimulantes, que faz com que a pessoa fique mais eufórica, mais animada, né? Então, elas provocam uma sensação de euforia, de uma alegria sobrenatural. Então, são elas a cafeína, que a gente encontra na Coca-Cola e até mesmo no café, a nicotina, que é uma substância encontrada no cigarro, o crack, a cocaína e uma droga chamada de anfetaminas. Então, elas são estimulantes. Ela deixa a pessoa mais falante, aquela pessoa que é mais tímida, geralmente ela fica mais falante, ela fica mais comunicativa, tá? E as drogas alucinógenas, que causam alterações visuais. Então, as pessoas que utilizam as drogas chamadas alucinógenas, elas ouvem sons, palavras, elas têm a sensação de que elas estão sendo perseguidas e, na verdade, não existe. Tudo isso é coisa da imaginação, fruto da imaginação delas. Elas perdem noção de tempo, de espaço. Então, elas viram a noite se drogando e elas nem perceberam que passou 24 horas no vício, tá? Porque elas perdem essa noção de tempo. Então, essas pessoas fazem usos de drogas como a maconha, e o LSD e o êxtase. Então, são drogas alucinógenas. E também elas têm aquela sensação de medo, sabe? É um medo de morrer, é um medo de ficar sozinho, é um medo de, às vezes, escuta, ela imagina o barulho da polícia e ela sente que tem policiais perseguindo, então pessoas que estão olhando para ela e que aquelas pessoas estão descobrindo algum segredo delas. Então, é bem, bem louco, tá? Então, as drogas, elas movem, elas mexem com o sistema nervoso, fazendo com que haja alterações de humor, alterações de comportamentos, alterações, muitas vezes, no paladar dessas pessoas que são drogadas. Então, é uma coisa muito triste. Então, gente, para vocês, a nossa aula termina aqui. Tá aí, atividade, esse monte de página, realmente, porque, na verdade, a gente tem os investigues, tá? São pequenininhos, é por isso que cada um tá numa página aí. Então, façam as atividades, mandem a foto para mim, não esqueçam de colocar o nome de vocês nas atividades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, entender um pouquinho mais como é que funciona o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central. E se vocês têm mais alguma curiosidade, eu sugiro que vocês assistam alguns filmes relacionados ao tema, tá? Que é bem interessante, ok? Nos encontramos na próxima videoaula de ciências. Beijos e até lá!